Carol Santoyan e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre protagonistas e como criá-los de maneira eficiente. A criação do protagonista é certamente uma das partes principais a que você precisa ter bastante atenção na hora que você está criando a sua história. Isso porque o protagonista, ele é o coração da sua história. É ele que vai pegar a audiência pela mão e levar ela para dentro daquele universo que você está criando. Existe sim uma diferença entre personagem principal e protagonista. Vocês podem conferir isso no meu vídeo sobre 2 papas que eu fiz, que eu me aprofundo um pouco mais nessa questão, mas geralmente o personagem principal é sim o protagonista, é pra ele que a gente torce, é com ele que a gente se irrita, é com ele que a gente passa essa jornada de amadurecimento. E apesar da gente ter vários tipos ali de protagonista também, por exemplo, podem ser 2 protagonistas, multiprotagonistas, pluriprotagonistas, aqui a gente vai focar nos aspectos mais básicos que todo protagonista precisa ter para ser eficiente, para você criar ele de forma eficiente, e a gente também vai colocar aqui aspectos mais básicos, mais voltados para a narrativa clássica. Outros vídeos eu vou abordar outras questões sobre protagonismos, mas esse vídeo aqui é pra gente começar, tá bom? Então vamos lá. Em 99% dos casos, assim que a gente pensa em protagonista, a gente linka diretamente com conflito. Conflito é a palavra, porque protagonista é aquele ser que quer alguma coisa, mas tem algo que impede ele, o antagonista, de conseguir o que ele quer, e isso gera um conflito. Vamos aqui pensar num exemplozinho básico. Um ser humanozinho quer comer um miojo. Aí pensa, ele sai de casa, vai no mercado, vê aquele monte de espécies de miojo esperando por ele na prateleira. Ele quer muito comer o miojo, ele vai, passa no caixa e ele compra o miojo, volta pra casa e come. Isso é interessante? Acho que não. Mas vamos pensar num exemplo diferente. Se esse cara quer muito comer o miojo, aí ele sai de casa, vai no mercado, aí ele escolhe carinhosamente, dentre os tipos de miojo, qual miojo ele quer. Vai pro caixa. Quando ele chega no caixa, ele percebe que não tem carteira, que esqueceu a carteira em casa, volta pra casa. Mas quando ele tá voltando pra casa, ele percebe que tem um cara seguindo ele volta rápido. Ele entra dentro de casa e percebe que tem alguém vigiando ele e ele não pode sair, só que ele quer muito comer o miojo. Então aí a gente já tem uma história um pouco mais interessante, percebe? Porque o meu protagonista, ele quer muito uma coisa, quer comer miojo, mas tem alguma coisa impedindo que ele consiga comer o miojo, que no caso é a pessoa que está espreitando ele na casa. Então aí a gente tem o principal elemento, que é o conflito. O Hitchcock tem uma frase que eu gosto muito, mas que concordo em parte, mas para a narrativa clássica faz perfeito sentido. Ele diz que o cinema é a vida sem as partes chatas. O Robert McKee, no livro Story, que eu sempre cito aqui, ele tem um jeito de falar disso, a mesma coisa basicamente, mas de uma forma que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que sempre que a gente precisa de uma coisa, que a gente quer alguma coisa, a gente sempre vai tomar a atitude mais assim contida, mais dentro da nossa zona de conforto, evitando o risco. Por exemplo, se você quer um miojo, você vai lá no mercado e compra. Você não vai bater na porta do teu vizinho que te odeia e pedir um miojo. Você vai tomar a atitude com menos riscos possíveis. Só que para criar histórias interessantes e ter protagonistas que a gente torça por eles, protagonistas interessantes, a gente vai ter um gap aí entre o que ele espera, ou seja, ele vai tomar uma atitude de menos risco, só que a realidade objetiva vai contra ele e não vai dar tão fácil aquilo que ele quer, entende? Como no exemplo do miojo, ele não conseguiu o miojo. Então vai forçar ele a tomar uma atitude com mais risco, e isso progressivamente até o final da história. Eu vou deixar aí um desenhozinho que tem no Story na tela pra vocês verem que o protagonista, ele sempre vai numa ação, tem uma reação que não é esperada por ele, isso cria uma brecha que força ele a tomar uma outra atitude com mais risco. Essas brechas vão assim até o final da história, e assim ele precisa tomar ações, atitudes mais arriscadas, indo até o extremo, que é o final da história. São brechas progressivas que forçam o nosso protagonista a entrar em contato com esses antagonismos. Então é muito importante, na hora de você criar a sua história, a primeira coisa que você tem que ter em mente é essa consciência de que o seu protagonista, ele vai sempre carregar conflitos. Ele quer alguma coisa vai contra ele, e ele tem que tomar outras atitudes, explorar outras coisas dentro dele. Então ele é sempre um resultado do que ele deseja e do que vem contra ele, dos antagonismos. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é conflito.
Quais são os conflitos da sua história? Quais são as ações que o seu protagonista vai ter que tomar diante desses antagonismos? E aí nós vamos para o segundo tópico do que eu considero os elementos fundamentais para a gente pensar o nosso protagonista, que são os desejos conscientes e inconscientes. O Maki vai falar que o protagonista, ele precisa ter força de vontade, ou seja, ele precisa querer alguma coisa. Pode ser um miojo, tá? Como eu falei no exemplo, pode ser um miojo. Ele não precisa querer dominar o mundo, ele não precisa querer salvar o mundo, ele não precisa, mas ele precisa querer alguma coisa para impulsionar a história. Voltando pro exemplo do miojo, para vocês entenderem, ele pode querer um miojo, mas ele precisa querer muito miojo. A gente precisa comprar a ideia de que aquele miojo é essencial para a vida dele. Porque se a gente compra essa ideia de que ele quer uma coisa, mesmo que pequena, mas aquilo é tão significativo para ele que ele vai ultrapassar todas essas brechas, todos esses conflitos para chegar ao final, aí sim a gente entra dentro daquela jornada, a gente compra o objetivo dele. Então assim, muitas vezes a gente vai achar que esse protagonista, ele é passivo, que ele se esconde atrás de uma aparente passividade. A gente pode até pensar, vamos pensar aqui num exemplo de um protagonista que parece passivo, no Clube da Luta. Ele vive ali naquele sistema capitalista de trabalho, etc., num ambiente extremamente burocrático, mas ele quer alguma coisa, apesar de não parecer que aquele protagonista quer nada, ele quer alguma coisa, ele quer dormir, é uma coisa simples, mas ele não consegue porque ele tem insônia. Então aí nós temos o conflito. E aí a gente tem o objetivo consciente dele, porque ele quer dormir, mas ele não consegue e ele fica buscando. Só que ele não tem só esse objetivo consciente. Isso que faz também o protagonista ser mais complexo, mais assim, bem trabalhado, porque geralmente o protagonista ele tem um objetivo consciente e um objetivo inconsciente. O protagonista de O Clube da Luta, ele quer dormir, mas inconscientemente ele quer acabar com o sistema que faz com que ele não consiga dormir. Ele quer anarquizar a parada, ele quer acabar com o sistema. E a narrativa é tão incrível de O Clube da Luta que ele faz com que esse objetivo inconsciente do personagem, e aí um spoiler, gente, se você não assistiu O Clube da Luta, dá uma pulada aqui nesse vídeo porque vai ter um spoiler, mas acredito que todo mundo já viu. E esse objetivo inconsciente se transforma em um próprio personagem criado da cabeça dele, que é o Tyler. Ele manifesta, o Tyler é uma pessoa que ele cria, que manifesta o desejo inconsciente do protagonista. Então, se você for parar pra pensar, o objetivo consciente e o inconsciente, esse gap que existe entre os dois, é geralmente a mentira que o personagem tá contando pra ele mesmo. Ah, eu só quero acabar, só quero dormir. Não, na verdade ele quer acabar com a porra toda, ele quer acabar com o sistema. E geralmente esses desejos, eles são contraditórios, sabe? Então quanto mais contraditório um desejo consciente do desejo inconsciente, melhor, mais complexo o seu protagonista vai ficar. O terceiro tópico aqui da nossa listinha de coisas que você tem que ter em mente para escrever um bom protagonista são as fraquezas. Qual é a fraqueza do seu protagonista? Você tem que ter isso bem em mente. Seu protagonista deve ter um trauma, deve ter um problema, deve ter alguma coisa ali nele que impede de conseguir o que ele quer. Alguma coisa dentro dele que ele vai trabalhar ao longo da jornada. Na narrativa clássica a gente trabalha com uma só coisa. Um problema que a gente pode chamar de problema de caráter ou misbehavior é a mesma coisa. A gente tem um problema nele que faz com que ele não consiga o que ele quer. Quando a gente fala de jornada, de amadurecimento e narrativa clássica, a gente está falando exatamente disso, de amadurecer. Então esse problema, essa fraqueza vai ser trabalhada ao longo de toda a jornada. O Hitchcock era muito bom em fazer isso. E eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar pra vocês é em Corpo que Cai, Vertigo, que a gente tem ali um personagem que ele tem medo de altura. E esse medo, esse pavor dele de altura, resulta em um trauma, porque ele tá em uma situação de perigo, logo ali na primeira cena do filme ele tá em uma situação de perigo, e por ele ter medo de altura, ele não consegue salvar um companheiro ali de trabalho dele que cai e ele fica lá paralisado sem conseguir fazer nada. Esse medo gera um trauma, e esse trauma, ele percorre toda a narrativa, e ele é tão importante que ele dá o nome do filme de certa forma, né, Vertigo, porque as visões dele causam vertigem, e isso é trabalhado em todo o filme, até no final, que é onde ele realmente consegue superar. E tem uma frase tipo, no auge
auge da narrativa que ele fala. Eu consegui. Então ali ele conseguiu superar aquela fraqueza, aquele problema. Mas nem sempre a fraqueza pode ser ruim. Eu queria citar um exemplo de um filme e de uma, assim, que eu achei genial, que pode abrir a nossa cabeça para pensar que às vezes a nossa fraqueza pode estar ao nosso favor. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Para Sempre Alice. A protagonista tem Alzheimer. Esse é o problema dela. Fraquezas que não podemos superar. Tá aí um exemplo. Mas esse filme traz uma cena belíssima da fraqueza da personagem ajudando ela. Porque como ela não se lembra das coisas, e isso vai se agravando ao longo da narrativa, ela começa a entender que ela precisa gravar vídeos pra ela mesma pra lembrar das coisas. E uma hora ela decide que ela quer se matar. E ela começa a fazer um vídeo pra ela, olha, você vai lá, você vai pegar não sei o que, você vai fazer não sei o que lá, e ela coloca post-it, né, pra ela saber que tem que assistir o vídeo, e ela faz esse vídeo pra ela no futuro assistir e se matar. E aí ela assiste esse vídeo e ela vai fazer todos os passos, só que no meio do caminho ela se esquece, e ela volta, e não faz. Então, é um momento belíssimo, é um exemplo belíssimo de que às vezes as nossas fraquezas também podem nos salvar. E aí a gente vai para a quarta e última parte desse vídeo que eu queria falar com vocês. E justamente coloquei depois da fraqueza, porque muitas vezes a gente acha que nosso protagonista precisa ser o fodão, ele sabe tudo, ele faz tudo, ele é muito bom, e isso é um pé no saco. Porque a gente não quer um protagonista simpático, a gente quer um protagonista empático. Eu falei lá no começo do vídeo que o protagonista é aquele que vai dar a mão pra gente e vai levar a gente pra dentro da história. A gente não quer uma pessoa que é simpatiquinha, ela é toda perfeitinha, não. A gente quer identificação. A melhor forma de você levar o espectador, de você levar a audiência para dentro da sua história é através da identificação. E a empatia é nada mais que isso, é eu me colocar no lugar do outro, é eu conseguir sofrer, sentir a dor do outro. E como o cinema, as séries, a narrativa de uma forma geral, ela cria essa conexão, ela consegue colocar a gente pra dentro daquela história, sentindo o que o protagonista sente, esse é o ideal, né? Quanto mais empático esse protagonista for pra gente, melhor. Isso quer dizer que seu protagonista pode errar? Isso também quer dizer que é por isso que a gente gosta tanto, talvez, de protagonistas que são errantes, anti-heróis e que fazem um monte de merda. Porque a empatia surge exatamente em identificar, nós, espectadores, a gente identificar o problema dele e entender, caraca, ele é assim porque aconteceu isso. Por exemplo, o Walter White, que é um exemplo que todo mundo adora citar e eu também adoro citar. Ele é um excelente protagonista porque, cara, ele é um fracassado, tudo na vida dele deu errado. E eu duvido que alguém que esteja assistindo isso aqui nunca fracassou na vida. Então, como ele é o auge do fracasso, ele tem uma família toda chata, a gente também tem famílias chatas, ele não é bem sucedido no trabalho, muita gente não é bem sucedida no trabalho, ele tem uma vida vazia, então a gente se identifica com aquilo. E a gente acaba torcendo pra ele, mesmo que o cara mate, mesmo que o cara, enfim, seja um traficante, mesmo que apesar das loucuras a gente se identifica com ele. Então essa identificação pode se dar tanto no nível assim dos problemas, dos conflitos, das fraquezas, mas também do que ele quer. Eu assisti recentemente o The Morning Show, a série da Apple TV, e lá a gente tem a personagem da Jennifer Aniston e a gente tem a outra repórter loucona que dá um ataque. Se vocês não viram, eu não vou entrar em spoiler, eu só vou dizer que assim, eu consegui me identificar com a personagem da Jennifer Aniston por conta do que ela conseguiu, ou seja, caraca, eu queria ser essa pessoa, eu queria ser tipo fodona que nem ela. Não que eu seja como ela, mas ela tem alguma coisa que eu gostaria de ter, então eu me identifico e torço por ela. Em outra medida, a outra personagem, eu me identifico com ela porque ela é maluca, ela é estourada, ela não consegue parar em nenhum lugar porque ela não consegue conter o jeito dela, então eu me identifico com esse jeito. São duas formas diferentes de identificação, mas são identificações. Nossa identificação, a identificação do público, ela varia, é uma coisa subjetiva, pode ser tanto no que esse personagem tem, como esse personagem precisa trabalhar, mas precisa gerar essa identificação. Geralmente, temas universais, problemas universais, são os que mais identificam, né? Criam essa conexão. Então, quando você for pensar no seu protagonista, pense de uma forma humana. Não tente fazer um Deus inalcançável, cheio de qualidades. Ele não precisa ser isso. Mas ele precisa inspirar alguma coisa na gente. Seja um desejo de ser o que ele quer, ou seja na medida de, caraca, esse cara só se ferra, ele vai conseguir.
e etc. E identificar problemas nossos nele. Então, empatia é a palavra que tem que estar gravada no seu coração e na sua cabeça quando você estiver escrevendo. Então, nesse vídeo a gente viu que para criar protagonistas eficientes, a gente precisa primeiro que ele tenha um conflito, que ele queira alguma coisa e não consiga. Segundo, ele precisa ter um objetivo consciente, ele precisa querer alguma coisa. Mas também é muito interessante que ele não saiba que quer outra coisa, ou seja, um objetivo inconsciente que contradiga o objetivo consciente. Também é muito importante que ele tenha uma fraqueza, geralmente uma só tá de bom tamanho. E ele necessita, e a regra mais importante, eu digo regra sem nenhum medo de ser feliz, porque assim, se a gente tá falando de narrativa clássica, principalmente, mas em todas as histórias, eu acho que o ingrediente principal, ele precisa ser empático. Eu não gosto da palavra regra, tá? Só pra deixar bem claro. Mas nesse vídeo e desse jeito que a gente tá abordando, realmente empatia é fundamental. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever aqui no canal e assiste esse vídeo aqui do lado, que é muito bom pra você assistir junto com esse, porque também falo sobre personagens e falo que personagens não são as suas caracterizações, não é o que ele veste, a cor de pele dele, como ele é muito mais que isso. Então, eu te vejo no próximo vídeo.